pergunta isso. E eu acabei sempre me dando muito bem na parte de exatas, seja matemática, seja física, seja química, é onde eu tirava as maiores notas. E eu vi que existia uma carreira muito promissora na parte de engenharia, que desde criança mesmo, acho que eu sempre quis ser engenheiro. Depois, no futuro, eu acabei não exercendo a profissão, mas na época de escolha eu queria ser engenheiro muito pela essa polivalência de você cursar engenharia. Se você cursar engenharia, primeiramente você tem a escolha de vários tipos de carreiras diferentes, seja civil, seja produção, seja elétrica, mecânica. Eu estudei na Escola Politécnica na USP. Lá tem energia naval, energia ambiental, tem uns outros tipos que não são tão divulgados assim na mídia, como tem a possibilidade de petróleo, por exemplo, outros tipos. Só que você cursando engenharia, no final, você acaba tendo o diploma de engenharia. E quando você acabar de fazer a sua faculdade, você pode exercer sua profissão, caso você goste dela. Se eu me formei em engenharia de petróleo, posso trabalhar diretamente ligado ao petróleo, ou você pode trabalhar em outro ambiente. Eu, por exemplo, estou hoje trabalhando no Magazine Luiza, no setor de relação com o investidor, então mais ligado ao mercado financeiro. E vindo desse mercado financeiro, desse mundo, eu vejo que muitos engenheiros acabam indo trabalhar com banco, indo trabalhar com a parte de criação, com a parte de criação de software, desenvolvimento. Então, tem uma série de escolhas que você pode fazer, além da engenharia, mesmo estando na engenharia, que acaba sendo uma carreira muito interessante para você seguir. Então, tem muitas carreiras, por exemplo, economia. Você vai acabar trabalhando com um leque mais restrito do que se fosse para engenharia, que acaba sendo mais amplo. Só que um acaba meio que entrando na bolinha do outro também, você pode atuar em várias polivalências, mas foi por essa escolha que eu fiz engenharia. Legal, Lucas. A escolha tudo bem, né? Que você foi praticamente criado no singular, né? Com certeza, foi mesmo. E em casa também, né? Porque minha mãe tá há 30 anos no singular, então. E assim, e aí existe aquela já naturalmente, né? Que isso daqui é ambição por entrar nas melhores universidades. Mas conta um pouquinho também como é que foi essa escolha né? Você fez poli, como é que foi isso? Quais foram as dificuldades que você encontrou? Fala um pouquinho pra gente, conta aí. Combinado, claro. Primeiro, eu queria estudar numa escola que fosse boa e reconhecida pelo mercado. E quando você pega as escolas, as públicas ainda acabam tendo a preferência pelo mercado de trabalho, né? Além de você não pagar a faculdade, você tem esse lado muito bom, né? Porque é uma faculdade boa, acaba custando caro. O mercado ainda tem uns outros olhos em relação à faculdade que você cursou. Hoje, eu diria que um pouco menos do que antigamente. Antigamente, estava sendo até mais criterioso nesse aspecto. Hoje, na hora que você vai fazer um processo seletivo, já leva mais em consideração a sua pessoa, seu caráter, a sua índole, do que não necessariamente a faculdade que você cursou. Mas isso é muita palavras, né? Porque não vamos ver, né? Acaba contando bastante. Sim. Então, eu sempre me empenhei em ter boas notas. Eu lembro que eu fazia os simulados, tentava atingir a pontuação, ser o top 1, top 3, top 5, porque se você for mirar numa coisa grande, como uma USP, por exemplo, você tem que estar entre os melhores. Você não pode ficar se contentando em passar de ano, atingir a média, porque se você quer estar no ranking das melhores faculdades, você tem que se dedicar muito, estudar muito. Então, eu lembro que a época de vestibular, a época de terceiro colegial, eu estudava todo final de semana, todo sábado, todo domingo. Eu troquei muitas festas que o pessoal acabava indo por estar estudando. Isso é difícil de falar para vocês, porque acaba machucando um pouco no momento, né? Mas também a gente está em meio da pandemia, então não tem tanta escolha assim. Mas na minha época ainda, eu acordava cedo sábado, acordava cedo domingo, ficava estudando pesado mesmo. No terceiro colegial, eu percebi que, de acordo com as notas que eu estava tirando, talvez eu não conseguiria entrar numa poli diretamente quando eu pegava a média histórica do pessoal que entrava. E por isso eu decidi fazer o cursinho junto. Então, no terceiro colegial, eu fiz colégio de manhã, era manhã e tarde, né, algumas aulas à tarde, e eu fiz o cursinho à tarde junto com o colégio. Então, foi um ano super intenso para mim, super puxado, porque eu estudava de manhã e tarde, quase noite, dentro do colégio, voltava para casa, estudava mais ainda, e de final de semana colocava as matérias em dia. Então, foi puxado e eu acabei não passando. Eu passei para a segunda fase no terceiro colegial e eu não passei, eu não entrei na poli. E então, saber lidar com as frustrações também é muito bom nesse momento, porque a gente tem um número limitado de vagas para muito mais estudantes do que essas vagas. Então, o importante nesse momento também é não desistir.
Caso você chegue agora, você tem um objetivo, um sonho, que é entrar em tal faculdade, eu quero entrar nessa faculdade. Se você não passou, não abra mão desse sonho também. Tente lutar, faça um ano de cursinho. Eu fiz cursinho no ano seguinte, foi um ano de muito amadurecimento para mim. Muitas pessoas podem até pensar que é um ano perdido na vida, mas eu não encarei dessa forma, encarei com um ano de muito amadurecimento. Eu fiz cursinho depois de manhã no colégio no singular também, então continuei minha trajetória de singular. E eu depois, no ano de cursinho, eu passei na Poli, e eu acho que valeu super a pena. Então, a dica que eu dou é ver quais são as melhores faculdades que você tem, um curso que você queira, se dedique muito para isso, saiba que pode acontecer de não dar certo, mas também não desista desse sonho, porque esse é um sonho e vá atrás. Essa dica é muito importante, não desistir dos sonhos, né? Porque isso mexe com realização pessoal, com a vida, né? Com certeza. Né? Então, assim, não desistir é muito importante. Assim, dificuldades todo mundo vai encontrar, né, Lucas? Encontra. Na vida você vai encontrando, né? Uhum. Aí, pessoal, eu lembro do Lucas quando estudou aqui. Eu lembro também. Terceiro ano, assim, no quadro de honra da PG, ralou bastante e agora chegou num lugar aí merecido, né, Lucas? É recompensado, eu posso dizer isso para vocês também. Se vocês pegarem uma horinha de estudo hoje, estudarem, vai ser recompensado no futuro. Então, uma boa escolha fazer isso. Legal, Lucas. Você fala um pouquinho assim de como começou, como começou, fala da faculdade primeiro, né? Quando você estava na faculdade, como foi assim o início, dificuldades, enfim. Com certeza. Um pouquinho pra gente, como foi. Bom, vou contar então como funciona um pouco da Poli, né? Porque é a faculdade que eu estudei, mas acho que as outras faculdades não sejam tão diferentes como foi o meu curso. Uhum. Na Poli, você acaba escolhendo qual é a engenharia que você quer cursar. Então, no vestibular, eu já coloquei que eu queria fazer engenharia elétrica. Então, eles determinam X vagas para engenharia elétrica, eu acabei entrando. No nosso primeiro ano da faculdade, são dos 5 anos que tem na faculdade, o primeiro ano é totalmente genérico. Então, a gente vai estudar junto com todos os outros engenheiros de outros tipos de curso. Então, na minha sala, vai ter tanto elétrico como civil, como produção, porque as matérias são genéricas. É cálculo 1, é física 1, é química 1, aí tem a parte dos laboratórios. Então, são todas aquelas matemáticas chatas, assim, que são a base para depois, quando você for para a sua especialização, você tem essa base para continuar tratando elas. Então, tudo que você vê em matemática do colégio é o que você vai ver na matemática da faculdade, mas de um modo muito mais superior, porque você está se especializando mais na sua função, né? Acredito que outras faculdades também, tipo um curso de história, tem história muito mais avançada do que teve no colégio. Mas cálculo 1 é difícil, cálculo 2 é mais ainda, cálculo 3 é mais ainda, e cálculo 4 é quase impossível. Então, vai somando essas dificuldades. Então, o primeiro e segundo ano de faculdade são genéricos, mas no segundo ano eu já escolho, por exemplo, qual é a minha subcarreira. Como entrei em engenharia elétrica, dentro da engenharia elétrica eu posso escolher quais são as subcarreiras. Existe engenharia de controle e automação, que foi o qual eu escolhi, existe telecomunicações, existe sistemas de informática, existe informática. Então, dentro de cada engenharia tem a sua categoria e depois tem a subcategoria que você acaba escolhendo no segundo ano de faculdade. No terceiro ano, você já inicia de fato, aí sim, dentro da sua subcategoria. Então, a partir do terceiro ano, eu tive matéria somente de engenharia elétrica. Aí foi todas aquelas que estavam no meu grade escolar, e uma ou outra eu podia estar optando, que tem as optativas, de pegando de outras matérias, de outras engenharias, e também da USP. Então, eu consegui pegar algumas matérias da parte de economia, da parte de administração, que você acaba complementando o seu grado escolar com outras matérias que você pode estar optando fora do que você faz, né? Para o quarto ano, eu dei uma pausa na Poli, porque, na verdade, eu fui fazer o duplo diploma. Na Poli existe a possibilidade de você continuar a sua faculdade no exterior. Então, na verdade, eu fiz 4 anos de Poli e eu morei 2 anos na Alemanha fazendo a faculdade como se fosse um alemão, que chama o Master, que é o projeto de duplo diploma. Então, eu troquei meu 5º ano de Poli por fazer 2 na Alemanha. Então, eu sou formado hoje na engenharia da Poli e na engenharia da faculdade da Alemanha, que é de Darmstadt, a cidade que eu morei lá.
Então, aí sim foi uma experiência fantástica, porque eu acabei indo para uma outra cultura, um outro país, fazer o que já era difícil, que era engenharia em alemão. Então, todas as matérias foram em alemão, as provas em alemão, professor alemão, morava com... Enfim, só falava alemão lá nessa parte. E foi muito recompensador, porque eu pude explorar essa vivência, esse amadurecimento de você morar fora de um país. Eu fiquei 2 anos e meio morando lá, acabei fazendo meu estágio fora do país também. E na hora que você volta para o país com um currículo recheado assim, acaba pintando várias oportunidades que, se você tivesse apenas empurrando com a barriga, acho que não teria surgido. Então, foi, como eu disse, é recompensador. Cada hora que você estuda, no futuro, é recompensado com algum benefício que você vai ter na sua carreira, com alguma facilidade que você vai ter na hora de aprender alguma coisa. Então, acho que a minha história na Poli foi muito dessa. Se você quiser se aprofundar algum ponto, Rosana, também, algum aluno quiser fazer uma pergunta. Eu gostaria, assim, que eles se pronunciassem também, né? Enquanto a gente não vê nenhuma perguntinha aqui no chat, eu tô cutucando aí para ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Bom, enquanto isso, Lucas, você falou, né, assim, da matemática, que é difícil, algumas características, você foi para o exterior, você teve aí, assim, falou de maturidade. Temos uma pergunta aqui, o que fez você considerar e terminar a faculdade no exterior? Então, vamos primeiro responder essa pergunta. Deixa eu só ler a pergunta de novo. O que fez você considerar e terminar a faculdade no exterior? Beleza. Como eu disse, eu tinha um sonho de estudar na Poli, que acabava sendo uma das melhores faculdades de engenharia do Brasil. E, como eu queria fazer engenharia, eu pensei, qual que é a melhor engenharia do mundo? É a alemã. Então, eu tinha um sonho de estudar na Alemanha. Desde que eu estava no primeiro colegial, eu já fazia curso de alemão, para quando eu pintasse alguma oportunidade, eu estar aproveitando essa oportunidade. E a Poli abriu essa chance. Então, lá é muito legal, porque não só para a Alemanha, eles têm duplos diplomas para a Itália, tem duplos diplomas para a França, tem projetos de 1 ano em praticamente todos os países da Europa. O Ciência Sem Fronteira, que existia antes, na Poli já existia com praticamente todas as faculdades do mundo, porque a USP tem um convênio com muitas faculdades. Então, você acaba podendo se especializar por exemplo, sei lá, o Tesla estudou na faculdade X e produziu o curso lá. Você pode ir na faculdade que ele foi para ficar 1 ano lá estudando, se esse é o seu interesse, seu sonho. Então, assim que eu entrei lá, me deparei com esse projeto de duplo diploma, só que aí é difícil também, porque você tem que ter uma média muito alta na Poli para estar fazendo isso, falar o alemão e ter um currículo interessante. Então, tem que fazer iniciação científica, tem que fazer estágio, tem que fazer várias coisas para chegar nesse ponto, né? Então, pensa que tem um vestibular para entrar na Poli, depois um vestibular dentro da Poli para selecionar os melhores que já entraram lá para ir para o exterior. Então, acaba sendo mais difícil ainda do que passar no vestibular. Pode acreditar que sim. Depois de chegar na faculdade, fica mais difícil do que o próprio vestibular em si. Mas isso tudo, então, fez parte do seu sonho, né, Lucas? Fez, com certeza. Isso. Aí eu preparei para isso, aí eu fui para lá para ficar 2 anos, porque lá na Europa é dividido em Master e Bachelor. O Bachelor são 3 anos e o Master 2. É como se fosse um mestrado, a palavra, digamos assim, porque eles saem do colégio lá um pouco mais bem preparados em cálculo do que a gente sai do nosso aqui no Brasil. Então você acaba ficando um tempo mais na faculdade. O pessoal fica até os 26, 25 anos em média na faculdade lá. É bem tardio. Então, eu fiz 2 anos lá, eu me formei lá, ganhei o certificado, eu trabalhei na empresa da Continental, aquela que aqui é muito famosa para fazer pneus. Lá eu participava do carro autônomo, aquele carro que vai sozinho, que você dá o play nele, que tem muito famoso agora pelo Google, pelo Tesla. Então, eu trabalhei na parte de reconhecimento de visão de imagens. Então, recebia várias fotos de câmeras, tentava identificar onde estavam os outros carros para o carro ir desviando do caminho, para não bater em lugar nenhum, para evitar colisões. Eu fiz esse projeto dentro da Continental, apresentei na faculdade, que lá é muito interessante, você consegue pegar uma coisa prática, colocar na própria empresa e apresentar como TCC na faculdade, diferente do que aqui no Brasil, que acaba sendo mais teórico. Então, me formei lá, voltei para o Brasil, que é obrigatória a volta, na verdade. Então, se eu mesmo quisesse ficar lá, eu não poderia, porque é obrigatório essa volta, porque o Brasil não quer expatriar cérebros, que é o termo que dizem por aí. Então, para cada 1 ano que eu fico lá, eu teria que ficar 1 ano aqui no Brasil, controlado pela Polícia Federal, tudo. Então,
Você pode viajar, claro, mas não pode morar, de certa forma, trabalhando lá. Então, eu voltei para o Brasil, me formei na Poli, e eu acabei ficando aqui mesmo, porque eu entrei no mercado de trabalho aqui no Brasil. Aí eu acabei, aí eu posso depois comentar, eu entrei como trainee, que é um programa mais generalista de trabalho, da Magazine Luiza, no Magalu, qual eu estou hoje. Então, foi por isso que eu voltei para o Brasil para ficar aqui. Tá, então quando você retornou, você já foi para o Magazine Luiza? Não foi direto, porque o calendário europeu é um pouco diferente do calendário brasileiro. Então, eu tive que fazer mais um semestre de faculdade e eu acabei me formando na turma de julho. Então, Entendi. quando você acaba se formando na turma de julho, os processos seletivos geralmente são no final do ano, que eu queria entrar como trainee, que trainee é uma outra alavancagem de carreira, muito generalista, que você passa por todas as áreas de uma empresa, do financeiro, do marketing, da contabilidade, de loja mesmo. Eu trabalhei 3 meses em loja para ver como que era trabalhar de fato no chão de fábrica, né, da loja. Então, eu queria fazer um processo como esse. Então, eu guardei um pouquinho de tempo para participar do processo, aí eu passei e iniciei em janeiro do ano seguinte. Entendi. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, viu? Ô, Lucas, ó lá, tem uma. É possível, nos 2 primeiros anos da faculdade, trocar de curso dentro de engenharia? Não só possível, como é fácil. Você consegue, se eu entrar, por exemplo, em engenharia elétrica, que depende muito, vou ser bem sério com vocês, depende muito de qual engenharia você quer. Existe engenharia, por exemplo, produção, eu não sei como está hoje. No meu ano, produção era o curso mais difícil para se entrar na Poli. Então, por exemplo, são 1.000 vagas para a Poli, só que só 40 vagas para engenharia de produção. Então, é o seguinte, o primeiro que passou na Poli, ele escolhe para qual engenharia ele vai. O segundo, ele escolhe para qual ele vai. Se chegar no posição número 100, por exemplo, ele quiser engenharia de produção e todos os anteriores quiserem produção, ele vai rodar para a segunda opção dele. E se não conseguir, para a terceira opção. Então, acaba sendo por ranking, de acordo com a sua posição na poli, aí você vai para qual subárea você escolheu. Então, é possível sim. Existem áreas que são cursos que são mais fáceis do que outros. Por exemplo, engenharia elétrica é o que tem mais vagas. Logo, acaba sendo mais fácil para você trocar para engenharia elétrica. Se você quiser ir para a produção, a sua média tem que ser muito alta para você ser o primeiro na hora do ranqueamento para estar podendo trocar. Isso dentro da Poli. E você pode estar entrando em um outro curso dentro da USP e migrar dentro do seu curso também dentro da USP. Eu, por exemplo, entrei na Poli, mas eu quero migrar para a FEA, que é a FEA Economia. Existe essa possibilidade. Se você tiver boas notas, se você tiver um bom plano para você apresentar para o seu orientador, para falar por que você quer ir, ele vai entender sua posição, você conseguir fazer o cadastro, você pode também. Então, é possível trocar dentro de engenharia, é possível trocar dentro da faculdade. Agradece. Foi o Júlio que perguntou, o Júlio Forte, e ele está agradecendo a resposta. Boa. Ô Lucas, me conta um pouquinho assim, na sua opinião, existe algumas habilidades ou algumas características pessoais para se fazer engenharia que você considera importante que um engenheiro tem que ter, né, para se dar bem na carreira, para seguir a carreira, enfim? Certo. No meu primeiro ano de faculdade, o professor deu uma boa definição que, para mim, é o que é engenharia. Ele fala que engenharia é resolução de problemas. Você vai se deparar todos os dias com problemas talvez nunca antes pensados, e você tem que resolver esse problema. Então, uma característica que eu acho muito importante para um engenheiro seria a resiliência, que é, de certa forma, você, como eu disse antes, você não desistir. Você pegar um problema, persistir nesse problema, tentar chegar numa solução e estar entregando essa solução, porque isso é engenharia. Você vê que tem um rio e você precisa atravessar. O que você faz? Você constrói uma ponte. Então, você tem que ter uma cabeça fora da caixinha, pensar fora da caixa, seria uma segunda característica. Eu vou pensar fora da caixa o que eu posso fazer para essa solução ser a mais rápida, a mais barata e a mais eficiente. Então, primeiramente, é pensar fora da caixa. Segundo, essa resiliência de você estar todo dia trabalhando com um problema diferente. E aí vai muitas características pessoais. Você tem que ser bom em matemática, física e química, ou se não for bom, pelo menos gostar muito, porque você vai ver isso diariamente na sua faculdade. Se você, eu gosto só de matemática, mas não gosto de física. Então, engenharia talvez não seja o seu caminho para você, porque você vai se deparar muito com isso.
São áreas que matemática e física, por exemplo, são áreas que você tem que trabalhar muito, independente de qual engenharia você escolher. Então, você precisa estar gostando da área de exatas, e eu acho que é muito disso mesmo. Você ser informado com tecnologias, você gostar disso, gostar de ler muito. Então, aí é muito processo de um singulariano pensando no vestibular, né? Então, acho que é uma característica nossa. Que acaba desenvolvendo, não tem jeito, né? Sim, Lucas, agora você migrou um pouquinho aí para o mercado financeiro, não é isso? sim. Fala um pouquinho para a gente como é que foi isso, como é que aconteceu. Beleza. Até o Paulo tá fazendo uma piadinha aqui se eu gabaritei geografia no vestibular. Como um bom engenheiro, eu não gabaritei geografia, mas gabaritei matemática e física. Então, porque é até interessante isso, porque no terceiro dia, pelo menos na minha época, no terceiro dia da USP acabava sendo especialidades. Então era prova só de geografia, só de matemática, só de química. Então acabei sendo um pouco melhor nessa parte, que fosse só geografia, eu estava ferrado, Paulo. Mas vamos lá. Eu acabei indo para o mercado financeiro e vou até contar para vocês que a grande maioria dos politécnicos acaba indo para o mercado financeiro. Você acaba vendo empresas mais fortes chamando a atenção dos politécnicos, dos engenheiros no geral, ligadas ao mercado financeiro. Primeiramente, porque essas empresas estão mais ativas, porque tem uma onda de crescimento muito grande ultimamente no Brasil na parte de investimentos. A gente vê a taxa Selic caindo, os investimentos subindo, a pessoa física indo para a bolsa. Até posso dar esses detalhes depois, mas existe uma atratividade muito grande e um aquecimento muito grande nessa parte financeira no Brasil. Então, essas empresas, elas têm poucas pessoas para trabalhar nelas, que acaba sendo uma empresa basicamente de mão de obra intelectual. Então, elas vão nas melhores faculdades, tentam recrutar essas pessoas que são mais gabaritadas para estar trabalhando entre elas. Então, é muito comum você ver um engenheiro indo trabalhar no Itaú, indo trabalhar por exemplo, na Nubank hoje, acho que a Nubank é a maior contratadora de politécnicos do Brasil. O Itaú era essa posição durante 30 anos, mas agora foi passada pela Nubank. Vocês verem como o mercado está bem aquecido. E você indo para o mercado financeiro, acaba sendo bem recompensado financeiramente, então as pessoas acabam gostando muito dessa parte. E eu, pelo menos, me apaixonei pelo mercado financeiro a partir do momento que eu comecei a investir no meu próprio dinheiro. Entender o que faz uma empresa, uma visão muito mais macro, né, muito mais global. Você entender o que essa empresa faz, como ela ganha dinheiro, quais são as margens dessa empresa, aonde ela pode melhorar para estar reproduzindo mais lucro. Aí você acaba tendo uma série de raciocínios lógicos e de estratégia que acabam norteando sua ida para o mercado financeiro, que eu acho muito, muito interessante, muito legal. Então, eu entrei no Magazine Luiza como trainee, como comentei, passando por todas as áreas da empresa, mas já pensando em trabalhar na parte do mercado financeiro. Então, eu trabalho hoje com relação com o investidor. São investidores mesmo, são fundos de investimentos que ligam para nós para saber como está operando a empresa, o que está performando, está dando lucro, não está, qual a perspectiva futura. Então, é uma área que eu acabo tendo contato diretamente todos os dias com diretores, com o presidente, sei de todos os números, faço publicações, faço análises, faço estudos de mercado, que acho que é muito isso que norteia o mercado financeiro no geral. Legal, Lucas. A gente tem algumas perguntas aqui. Olha, o Gustavo está perguntando: quando você diz empregos no mercado financeiro, você diz em trabalhar em empresas como bancos e o que mais? Certo, Gustavo. Ótima pergunta essa. Acabei até não me expressando tão bem assim, porque o mercado financeiro é muito grande, é muito amplo. Você pode trabalhar em vários segmentos dentro do mercado financeiro, que é uma palavra. O mercado financeiro é uma simples palavra para tudo que pode acontecer. Você no mercado financeiro, você pode trabalhar, primeiro que você pensa, em bancos. Em bancos tem todo o mar de bancos, bancos de investimentos, bancos de atacado, bancos de varejo, bancos que trabalham com cartão de crédito, com conta, toda essa parte que acaba sendo o mais tradicional, digamos assim. Existem os fundos de investimento, na qual os fundos pegam dinheiro de pessoas físicas e compram empresas na bolsa de valores. Existe a parte dos bancos sell-sides, que são os bancos que veem tudo isso acontecer e fazem relatório informando qual empresa comprar, qual empresa vender na bolsa de valores.
Então, você acaba também tendo contato com todas as empresas, aspectos macro, micro, estratégia, o que vem pela frente para estar fazendo essa recomendação. Existe, por exemplo, o mercado no qual eu atuo hoje, que é o de relação com o investidor, que acaba sendo também trabalhando diretamente com a Bolsa, com a B3, mas na parte de eu represento o Magazine Luiza para esses investidores. Então, na mesma coisa que o investidor faz, analisando todas as empresas, eu faço aqui no Magalu, analisando somente o Magalu e passando essas informações para os investidores. E além disso, eu acho que você pode trabalhar em qualquer empresa no setor financeiro, que aí não é, de certa forma, um mercado financeiro na qual você pensa em bolsa, em trades, essas coisas, mas você acaba trabalhando com o financeiro, seja contas a pagar, contas a receber, trabalhar com capital de giro, trabalhar com o ciclo financeiro da empresa, pagar fornecedor, receber mercadorias. Então, acaba sendo muito ampla essa frase. Mas o que eu posso destacar no resumão é bancos, o mercado financeiro na parte de compra, na qual você é um fundo de investimentos, o mercado financeiro na parte de vendas, na qual você faz, na verdade, vendas de relatórios, vendas da sua opinião, e você tem Magalu na sua carteira. Então, eu tento te influenciar também para você tentar comprar o Magalu, produzindo relatórios para o mercado, na qual eu, Lucas, como relação com o investidor, acabo produzindo os números para o mercado, divulgando trimestralmente. Ai, legal, Lucas. Olha, então vamos. A Marcele está perguntando: sabe se essa possibilidade de duplo diploma está em todos os cursos de engenharia da Poli? Sim, está em todos os cursos de engenharia da Poli, você pode fazer isso. Existe também até uma possibilidade a mais para quem faz engenharia civil. Engenharia civil lá na USP é muito ligada com a FAO, que é de arquitetura. Então, existe a possibilidade de eu fazer esse duplo diploma com a FAO. Então, eu ser formado em engenharia civil e arquitetura ao mesmo tempo. Então, todas as outras você pode fazer externamente com alguma faculdade exterior, e em civil ainda pode fazer dentro da FAO. Então, sim, está para todos. Eu só vou ler, assim, antes de dar seguimento aqui nas perguntas, o Gustavo coloca assim, ó, que legal, eu tenho ações da Magalu na minha carteira. Muito bom. Legal, muito bom. Aí a Júlia, né? Essa parte de mercado financeiro exige um curso específico na faculdade? Beleza. Aí entra primeiramente a parte boa de ser engenheiro. Você sendo engenheiro, você pode trabalhar, eu juro para vocês, em qualquer coisa. Se eu me formar como engenharia e quiser trabalhar no marketing de uma empresa, eu posso, porque as empresas vão contratar especialistas de marketing que são engenheiros. Porque tem todo o raciocínio lógico, tem os números por trás, tem toda essa parte de lógica mesmo, então as empresas contratam. Se eu quiser trabalhar fazendo a faxina de uma empresa, eu posso porque eu sou engenheiro. Então, acho que isso é muito interessante. E como você vai para o mercado financeiro, acaba tendo especializações que você não necessariamente obtém na faculdade, mas pode obter depois. Então, eu posso entrar num banco, por exemplo, e esse banco exigir que eu tenha o certificado CPA 20. Então, eu vou atrás desse certificado, como se fosse uma mini faculdade, um curso mesmo, e você acaba se especializando para você poder emitir relatórios, para você poder assinar com o seu nome. É como se fosse um CREA, mas com um curso específico para você estar podendo trabalhar com esse setor dentro do seu mercado financeiro. Então, a recomendação que eu dou para você é, primeiramente, ver o que você quer fazer de mercado financeiro. Pode até pesquisar no Google se quer trabalhar com uma asset, se você quer trabalhar numa empresa mesmo, na parte financeira, se você quer trabalhar num banco, e ver o que essa vaga específica está requisitando. Porque, dependendo para onde você for, vão ter vários cursos diferentes pós-faculdade que você está fazendo. Eu, por exemplo, não fiz nenhum curso. Eu estou fazendo hoje pós-graduação em finanças e investment banking, que para a minha empresa já está de bom tamanho, porque como eu não tenho que assinar nada relacionado a clientes, eu não preciso ter um curso específico para fazer isso. Ok. A Marcele agradeceu a resposta e o Jonatas, ele pergunta assim, a escolha do curso de engenharia na Poli são todas por aquele ranking ou tem a opção de escolher na inscrição no vestibular? Certo. Então, eu vou falar como foi no meu ano, né? Eu entrei na Poli em 2012 e me formei em 2018. Então, acho que não deve ter mudado muita coisa desde então. Quando você vai fazer inscrição na Poli, você coloca a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. São 3 opções que você escolhe. E aqui eu dou uma dica que cuidado com as opções que você vai escolher, porque tem esse lance que eu falei do ranking para você estar entrando.
Aí, sei lá, são 1.000 vagas dentro da USP, dentro da Poli, e eu peguei a posição 800. Eu passei na posição 800. Então, ele vai pegar assim, Lucas, qual a sua primeira opção? Eu coloco lá, engenharia de produção. Ele vai ver engenharia de produção, já está fechado. Lucas, qual a sua segunda opção? Engenharia mecânica. Ele vai ver todo mundo engenharia mecânica, se tem vaga ou não tem. Se tiver, ele me encaixa na engenharia mecânica e roda para o próximo da lista para ver qual a opção dele. Se não tiver, eu vou para a terceira opção. Se chegar na terceira opção e não tiver uma terceira opção, eu posso não passar na Poli, mesmo estando, sei lá, na posição 800, sendo que são 1.000 vagas, porque você fez 3 opções. Então, a escolha que eu dou é você ver o retrospecto histórico para ver qual que aí é uma dica assim mesmo, qual que é a engenharia mais fácil você entrar e pelo menos colocar ela como terceira opção. Porque a primeira você coloca a sua escolha, de fato, a segunda a sua escolha também. E a terceira você deixa com uma carta na manga para ser aquela engenharia que tem mais vagas. Porque mesmo se você pegar a posição, sei lá, 1.200, que você não pegaria nas 1.000, você pode até pegar porque você tentou entrar numa engenharia que seja mais fácil do que as outras pessoas que acabaram rodando por ter pego engenharias mais requisitadas, né? Então, a dica que eu dou é você pegar e ver o retrospecto histórico e colocar a terceira opção, aquela que seja mais fácil de entrar. E depois, lá dentro, se você realmente quiser mudar de opção, você acaba podendo mudar. Legal. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ô, Lucas, tem alguma coisa, assim, da sua carreira que você acha importante contar para eles? Algumas considerações né, que eles precisam refletir? Beleza. Então, fala um pouquinho para a gente. Tá. Primeiramente, da parte de vestibular. Eu acho que faz muito sentido você estudar por provas antigas de vestibular, porque a prova acaba não mudando tanto de um ano para o outro. Então, se você pegar um range de 10 anos, por exemplo, e fizer todas as segundas fases desse vestibular, de todos os vestibulares, quando você for fazer o seu, você vê que a pergunta vai se repetir. Ainda mais se tratando de matemática, física e química, a pergunta pode apenas mudar o nome, mudar os números, mas a estrutura dela acaba sendo a mesma. Então, eu quero passar na Unesp. Então, eu pego todas as provas antigas de Unesp e faço todas essas provas, muitas vezes, inclusive, para quando chegar a minha vez, eu já saber qual é o estilo do vestibular que a Unesp faz e quais são questões prováveis que podem cair. Eu lembro que no meu ano de faculdade, inclusive, de vestibular, eu fiz todos os cursos também que o Singular podia oferecer. Eu fiz o curso do Enzo, que era à tarde, fiz o curso do Marco Polo de exatas. Eu acho que todos esses cursos acabam te agregando também. Então, você ter a possibilidade de fazer mais cursos, ter a possibilidade de ampliar seu conhecimento, faz sentido. Aí, indo para a faculdade, eu posso confessar para vocês que a faculdade é mais difícil do que o vestibular. Eu não acreditava nisso quando falavam para mim, porque eu falava, não, o vestibular é muito difícil, estou aqui estudando sábado, domingo, etc. E eu percebi que a faculdade acaba sendo mais difícil, porque a faculdade é um vai ou racha. Você vai ter uma prova ultra, mega, hiper, impossível, difícil, e o professor não vai abrir mão, não vai te dar esse 0,1 que você pode chorar para ele, que você fica amigo do professor, você pode chorar 0,1, 0,2, não acaba acontecendo, porque você vai ter que estudar. Então, você vai se deparar na vida com provas em que, cara, eu preciso sentar hoje, preciso estudar, eu preciso fazer essa prova para passar. Se eu não fizer isso, ninguém vai passar por mim. Então, uma coisa que você tem é muito vestibular mesmo. Ninguém vai estudar por você para te colocar dentro do vestibular. Você tem que ser compenetrado, você estudar para você se colocar nesse lugar. Então, acho que essa é uma outra dica que eu posso dar agora vindo tão externo do vestibular, né? Porque na época eu sei que é difícil, é uma pressão gigantesca, tanto de pais como de amigos, uma cobrança sua mesmo. Você acaba comparando sua nota com outras pessoas, acaba comparando nota com concorrentes, mas focar naquilo que você quer e seguir seus sonhos, estudando muito mesmo, que vale a pena. Alguém quer... Obrigada, Lucas, pelas dicas aí. Eu acho que faz sentido e assim, essas características que você citou para a gente anteriormente, né? A resiliência e a persistência é importantíssimo nesse processo todo aí, né? E para conseguir atingir mesmo os objetivos, né? Com certeza. Ô, Lucas,
Sobre estágio, você, antes de ir para a Alemanha, você fez alguma coisa relacionada a estágio em algum lugar? Muito bom, acabei citando, mas não me aprofundando. Então vamos lá. Eu entrei na faculdade, no segundo ano, eu fiz o iniciação científica. Isso é muito comum na Poli, acredito que seja comum em outras faculdades também. Você fazer iniciação científica é você trabalhar em em algum laboratório que tem na faculdade, junto com algum professor que dá aula para você. Então, por exemplo, eu gostei da parte de análise das estruturas de software. Eu vou chegar para esse professor e falar, professor, você tem alguma vaga para eu estar aperfeiçoando essa parte, para estar trabalhando com você no seu laboratório? Ele ia falar assim, não, tem sim, vem aqui trabalhar comigo. Aí você trabalha, mas não é trabalho, né? Acaba sendo uma iniciação mesmo, você acaba estudando. E você ganha seus R$ 400 por mês, R$ 500 por mês, não lembro quanto que era a bolsa agora que a bolsa pagava. Era mais simbólico mesmo, não é um salário em si, mas é uma bolsa para estar te permitindo estudar lá. Então, eu fiz iniciação científica por 6 meses. Depois, na faculdade, eu virei monitor de uma sala para o aluno. Então, eu era aquele cara que ligava os computadores, desligava os computadores, pegava os livros no lugar, guardava os livros, tudo, que era um ambiente que eu conseguia estudar também, que eu ficava na biblioteca o dia inteiro. Então, poucos alunos ficavam pedindo coisas. Então, eu fiz lá, ganhei mais uns R$ 500 por mês, que dava de bolsa para mim. E no segundo ano, abriu a possibilidade de eu fazer um estágio de férias. Então, muitas empresas hoje no Brasil, dependendo do seu curso, estão abrindo a vaga e a oportunidade de você fazer um estágio de férias. Então, você faz sua faculdade, a Poli é integral, você não consegue fazer estágio durante o ano letivo, mas nas férias eu acabei fazendo 2 meses de Itaú Unibanco. Então, eu trabalhei no Itaú na parte de investimentos, que foi aí que despertou essa sementinha em mim para eu estar indo para o mercado financeiro. Eu trabalhei na parte de Wealth Management, que é o Itaú Personalité, que vocês conhecem, está fazendo a alocação da carteira dos investidores, sabendo qual que é melhor, o que é o melhor investimento para qual tipo de investidor, qual a versão a risco que esse investidor tem, trabalhando mais com essa parte de recomendação de carteiras. E foi muito interessante, que aí despertou essa sementinha. No ano seguinte, eu fiz um estágio na Volkswagen, aqui em São Bernardo do Campo mesmo. Eu queria ir para a Alemanha, então achei que fazia total sentido ir para uma empresa de engenharia alemã mesmo. Eu trabalhei na parte de engenharia de produção da Volkswagen, então mesmo sendo de elétrica, que nem eu disse, pode trabalhar em qualquer área da engenharia. Eu fiquei 1 mês trabalhando lá na Volkswagen, na parte de produção, na montagem final dos veículos. Então, aquela linha de produção mesmo, eu via os veículos vindo, os problemas acontecendo, resolução de problemas, que eu citei para vocês. E foi uma vivência muito legal, porque eu trabalhei numa indústria, numa fábrica em si. Na Alemanha, eu fiz um outro estágio, que aí eu fiquei 7 meses, que foi um estágio maior, que na verdade foi um estágio para eu fazer o meu TCC. Então, aqui no Brasil, geralmente se faz o TCC na própria faculdade, com uma coisa mais teórica. Lá eu fiz na Continental, que é essa empresa faz famosa por fazer pneus, do carro autônomo, como comentei com vocês antes. Fiquei 7 meses lá, e quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempo, eu entrei como trainee aqui no Magalu. E estou até hoje, vai completar 3 anos aqui de Magalu. Legal. A gente tem mais uma perguntinha aqui do Gustavo. Olha, você disse que fez cursinho. Pode se aprofundar um pouco mais? Quanto tempo você fez de cursinho? Com certeza. Como eu comentei, eu comecei a fazer cursinho no terceiro colegial. Então, no terceiro colegial, eu vi que talvez eu precisava estudar um pouco mais para estar atingindo uma média suficiente para estar entrando na USP. Então, eu fiz colégio de manhã e cursinho à tarde. Então, no terceiro ano, eu já fiz essa parte de cursinho à tarde. Acabei não passando diretamente na faculdade, passei para a segunda fase e tudo, mas acabou não dando certo para mim. Até por essa dica que eu falei, que eu acabei colocando 3 engenharias difíceis de serem passadas. Então, se eu tivesse posto uma terceira mais fácil, talvez eu teria até entrado já direto do colégio. Mas eu acabei não entrando. E no ano seguinte eu fiz o cursinho full mesmo. Fiz o cursinho de manhã, que é o cursinho mais extenso em relação à carga horária que o colégio, que o Singular oferece. E à tarde eu fiz eu não lembro agora dos nomes, eu fiz aquele curso Exatas Já, fiz o curso do Marco Polo, o curso do Enzo, tive aulas de redação particular também, que era um gap que eu tinha. Então foi um ano realmente muito integral de dedicação. Então eu fiz junto com o terceiro colegial, que acabava sendo meio período, né? E no ano seguinte, um ano inteiro de manhã. Respondido? Terceiro colegial, o terceiro ano, isso mesmo. É isso aí.
E aí, Lucas, considerações finais? Quer comentar Beleza. mais algum comentário? Se fosse hoje, na hora de escolher uma carreira, eu acho que ainda assim eu escolheria fazer engenharia, por ser uma carreira muito polivalente, como eu citei para vocês. É uma carreira que você pode trabalhar depois em qualquer área, pode trabalhar em qualquer setor, em qualquer empresa. Todas as empresas vão precisar de uma pessoa que tenha uma capacidade de raciocínio lógico, de pensar rápido, de mexer com números, de você pensar fora da caixa, de você ser resiliente. Então, são características que te acabam te complementando de todos os caracteres pessoais que você tem e que todas as empresas vão querer. Então, se você tiver em dúvida, muita gente fala assim, você está em dúvida, faz administração. Eu acho que eu mudaria essa frase. Você está em dúvida, faz engenharia. Por mais que na faculdade seja um pouco mais teórico, mas depois, quando você se formar, você pode trabalhar em qualquer setor, em qualquer área. Eu mesmo vim trabalhar no varejo, que é vender e comprar mercadorias. Fiquei 3 meses trabalhando em loja, por exemplo, dentro do meu ano de trainee, e depois eu optei por vir por relação com o investidor, que é muito mais economia e contabilidade do que engenharia. Tanto que quando eu cheguei aqui, eu não sabia nada de contabilidade, não sabia nada de economia, não sabia nem por onde começar. Mas já tendo passado por todos os perrengues que a engenharia me deu ao longo do caminho, por cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, eu consigo lidar muito melhor com o problema hoje. Então, se chega o problema para mim hoje, eu já tenho um raciocínio lógico por trás para tentar decifrar como eu posso tentar chegar nele para estar entregando. Seja a parte de contabilidade, seja problema de marketing, problema de compras, vendas, produção, até brinco se deixar na limpeza ali, eu vou otimizar o tempo que eu varro para aproveitar mais, porque é isso que está na engenharia. Então, uma dica que vocês façam engenharia, independente de qual seja, porque depois no final vai acabar importando o que você realmente quer seguir fazer com a sua carreira do que de fato o que é engenharia. E só mais uma dica também, é quando entrar na faculdade, participem daqueles clubes de clubes de investimentos, clube de consultorias, que também é um termo muito forte, que vale a pena vocês pesquisarem sobre o que é ser consultor. Tem aqueles clubes que acabam intensificando o estudo do aluno fora do ambiente acadêmico, te pondo, de certa forma, na prática, como se fosse um mini ambiente de trabalho, na qual você pode errar, que você está dentro da faculdade, e você aprende muito. Então, tem liga de mercado financeiro, liga de consultoria, aí tem equipe de futebol, equipe de basquete, equipe de Baja, para montar carro, para estar fazendo competição de carro, se fosse um Fórmula 1, assim, digamos, nível faculdade, tem equipe de robótica que faz robozinho para estar lutando entre si, robozinho para correr, robozinho para voar, enfim. Quando entrar na faculdade, se especialize mais nisso, que as empresas estão reconhecendo muito esse externo também. Legal, Lucas. Pessoal, última oportunidade. Vocês querem perguntar? Olha, ó, o Paulo Roberto, Lucas, muito interessante e relevantes as suas informações. Muito obrigada e um abraço. Abraço, Paulo. Tudo de bom. E eu deixo à disposição também, pessoal, se quiser me chamar no LinkedIn, vou colocar aqui meu nome no LinkedIn, ó. Se alguém quiser não sei se vocês têm LinkedIn, mas se quiser me procurar também no Instagram, meu nome é Lucas Gabriel Rodrigues Osório, como está no LinkedIn. No Instagram está como Lucas Osório. Tem Facebook, vocês conseguem chegar por mim através da minha mãe, porque somos amigos em comum, né? Então, pode perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem lá. Se tiverem uma dúvida mais pontual sobre prefiro ir ambiental ou civil, qual você me indica, o que você acha disso, faculdade tal contra faculdade tal, qual você acha que é mais custo-benefício, qual é melhor, eu posso estar respondendo para vocês também. Deixe esse canal aberto mesmo, porque eu sei que vocês estão passando por um momento muito difícil, que é uma decisão que acaba saindo para o resto da vida, a gente sabe que não é, mas acaba sendo muito difícil uma pessoa de 17 anos estar decidindo essa decisão nesse momento. Então, quanto mais informações vocês coletarem, mais dúvidas tirarem, vai ser fundamental na escolha de vocês. Então, deixe meu canal aberto aqui, Instagram, Facebook, meio de fumaça, pode me chamar que eu ajudo vocês. Que legal. Lucas, que delícia de papo. Eu agradeço assim imensamente você ter vindo, ter aceitado o convite aí, né, para esclarecer os nossos alunos e os demais, né, os convidados. Você também tem portas abertas aqui, né? Legal, muito bom. E assim, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço por estar ajudando vocês, é um reconhecimento para mim também, estou botando sua confiança em mim para estar passando para os alunos, informando eles, e muito obrigado pelo papo mesmo. Como disse, as portas estão abertas, qualquer pessoa que tiver interesse pode mandar mensagem, ou por direto, ou pode perguntar para minha mãe também,
quero ser professor de vocês. E que orgulho, né? Olha, um profissional desse que saiu aqui, né? Do segundo ar, conviveu com a gente. Muito obrigada mesmo, viu, o Lucas? E que você continue assim com esse sucesso, continue tendo aí, assim, se realizando, né? Nesse processo aí de realização. Tudo bem, muito obrigado e boa noite, pessoal. Tudo Boa de bom noite. e boa sorte, bom proveito nessa fase que é muito legal também, além de ser difícil. Legal, Lucas. Um grande abraço para você, viu? E quando der, aparece. Quando der, Com né, aparece certeza. aqui para visitar a gente, tá bom? Deixar. Obrigado, pessoal. Tchau. Beijo, Lucas. Beijo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos.